demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Rádio Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Vem pra Oral Unique, vem pra Oral Unique você também. Você já conhece a Oral Unique, uma clínica odontológica premium com atendimento humanizado e profissionais especialistas. Aqui na Oral Unique você faz implantes, lentes de contato, clareamento e outros tratamentos. Agende agora o seu horário no 3702-5200 ou WhatsApp para 99802-5200. Oral Unique, cada sorriso é único. Dr. Luiz de Paula, CROGO 15474. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar, Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais, Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá, muito bom dia para você que está ligado na Mais FM, você conectado, você bem informado. A Mais FM começa agora o programa Hora da Notícia. Você acompanha em 87.9 aqui na querida cidade de Anápolis. Você acompanha também no fmmais.com.br, nosso portal de notícias. Você acompanha nos aplicativos da Mais FM, no aplicativo Rádiosnet e muitos outros, né? Você pode acompanhar também o nosso programa através da nossa web rádio Mais Gospel. Você acessa no nosso site, no fmmais.com.br, né? É só você procurar lá o link para a Mais Gospel e você vai poder poder ouvir, né? Acompanhar pela Mais Gospel. A Mais Gospel tem 24 horas de programação gospel para você todos os dias, né? E você também pode acompanhar na nossa transmissão, a nossa live no Facebook, já está ao vivo, né? E você pode participar, deixar aí o seu recadinho. E eu queria fazer uma pergunta para você: como estão as praças da cidade, né? Aqui de Anápolis, você que é anapolino, fala para mim, né? Como é que estão as praças aí perto da sua casa, onde você mora, na região que você mora, no seu bairro, como é que está o cuidado com as praças, né, e as áreas públicas da cidade, tá bom? Deixa aí o seu recadinho no nosso Facebook, né? Você pode deixar também o seu recado no nosso WhatsApp, 99529-4013, né? Então, são muitas maneiras de você participar, tá bom? Vamos destacar agora, comigo está o Ricardo Pereira, né? Agora fazendo aqui a parte técnica da nossa transmissão, do nosso programa, né? A Kellen Cunha hoje está em Brasília, no Distrito Federal, né? Então, a Kellen Cunha não está com a gente hoje, está no Distrito Federal. Aqui nos bastidores, a Ivone Urbina, né? Também acompanhando o nosso programa. E já conectada a Maria Nova Silva pelo Facebook, acompanhando o programa lá de casa. É isso aí. Muito bem, vamos começar pelo esporte. Ontem teve rodada do Brasileirão, né? Aliás, anteontem teve Brasil e... Sexta-feira teve Brasil e Colômbia. Puxa esse microfone aí. Brasil e Colômbia e, né, a partida do Brasil e da Colômbia, acho que não ficou muito bom pro Brasil não, né? Empate, né? 2-2 aí o Brasil, a volta do Neymar. E amanhã tem amistoso de novo, mas
Sexta-feira não foi o resultado esperado pela torcida, né? Contra a Colômbia. Lá nos Estados Unidos, muito calor também, né? Agora foi para, se não me engano, para Los Angeles, foi para outra fronteira. Agora então está bem mais ameno o clima. Mas muito calor lá nos Estados Unidos. E o Brasil não conseguiu, então, passar pela Colômbia com aquele resultado que a gente sempre espera, né? Mas um jogo duro, um jogo bem jogado. Mas não foi um resultado bom para o Brasil, não, que tem aí a expectativa muito grande em cima do Neymar, que está no PSG, não sai do PSG porque a janela já fechou. Mas amanhã tem de novo, tem amistoso da seleção amanhã, a gente vai falar sobre esse amistoso amanhã, sobre o amistoso de amanhã, né? Mas o Brasil não foi bem, né? Empatou em 2-2, a gente espera melhores aí atuações da seleção, porque está reformulando aí também o time, novos jogadores e tudo, alguns já quase aposentando, como no caso do Felipe Luiz, que veio para o Brasil jogar no Flamengo, não foi convocado, algumas mudanças, então a gente vê a expectativa de melhores jogos da seleção se preparando aí para o próximo Mundial e também para as eliminatórias da Copa, né? Isso. Os resultados da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil não, do Brasileirão Série A, no final de semana, o Corinthians e o Ceará ficaram no 2-2 no sábado, às 11 da manhã, né? No sábado, que foi feriado. Então teve jogo pela manhã, teve Vasco 0. Só interrompendo um pouquinho. Lembrando que no jogo do Corinthians, o Ceará teve gol olímpico, né? Gol olímpico. Gol olímpico do Ceará, coisa que não acontece todo dia. Um bonito gol. O Cássio tentou voltar lá, mas não deu tempo não. Um golaço do Ceará contra o Corinthians. Muito bem. O Coringão do meu amigo Leonardo Nascimento, né? Tá aí 2-2 com o Ceará. O Vasco da Gama perdeu mais uma, né? O Vasco da Gama, coitado. O Vasco da Gama dessa vez perdeu para o Bahia, 2-0 para o Bahia, né? O Vasco está na situação calamitosa. O Fortaleza também recebeu o Fluminense e perdeu para o Fluminense por 1-0, isso no sábado. Ainda no sábado, esse aqui o Ricardo Pereira vai comentar, né? O Avaí 0 e o Flamengo 3, né? O Lanterna foi enfrentar o líder e perdeu de 3-0. E o Flamengo, o Avaí em desespero, né? Mandou o jogo para Brasília, que o Flamengo tem uma grande torcida, o mandante do jogo era o Avaí, por causa da condição financeira mesmo, né? Que o time que sai para contra o Flamengo no Brasil acaba tendo uma lucratividade financeira maior. Isso. Mas joga fora de casa. Apesar que também em qualquer lugar que o Flamengo vai aqui no Brasil, ele tem torcida, mas em Brasília principalmente, o Flamengo joga dentro de casa. Então, o Avaí levou esse jogo para Brasília, Mané Garrincha, né? Mané Garrincha, e não suportou. E o Flamengo fez um bom jogo, aniquilou o Avaí, 3 gols muito bonitos, principalmente o último gol do Flamengo, um golaço, mas não aguentou não o Avaí, então 3-0 e dando aí a liderança para o Flamengo isolada, né? Isso, já que agora... o Santos empatou ontem, que o Atlético Paranaense que vem jogando muito, agora a gente vai falar também sobre esse jogo, mas o Flamengo com esse resultado fica aí na liderança do Campeonato Série A, isoladamente e com um bom time, um time caro, muito caro, né? Principalmente com os padrões brasileiros, mas na liderança aí com uma boa equipe. Isso. No Beira-Rio, o Internacional venceu o São Paulo 1-0. Então, Internacional 1, São Paulo 0. O Goiás recebeu no Serra Dourado o Palmeiras e o Goiás fez apenas um gol. E começou vencendo, né? Começou vencendo, mas o Palmeiras virou o jogo. No final, o Palmeiras 2, o Goiás 1. Né? Na estreia do Mano Menezes, né? Então, Isso. o Mano Menezes estreia no Palmeiras com um bom resultado, fora de casa, e o Goiás ali pertinho da zona de rebaixamento. Muito bem. O Grêmio do meu amigo Heleno Rosa e o Cruzeiro do meu amigo Eduardo Silva se encontraram no Independência, em Belo Horizonte, e o Grêmio venceu por 4-1, né? O Cruzeiro está na situação também. Pertinho ali também da decola ali. Isso, está correndo o risco, bem pertinho da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro só conseguiu fazer um gol dentro de casa de pênalti. O Fred bateu um pênalti, fez o gol. Foi a única coisa que o Cruzeiro deu conta de fazer. Cruzeiro que vinha nos últimos 2-3 anos ganhando tudo aí, vem muito mal nesse brasileiro, vem mal em outros campeonatos, e não está bem não. E se não tomar cuidado, pode cair, e se cair, aí os torcedores do Atlético vão... Aí vai loucura. Pensa para você ver, Minas Gerais vai cair metade ali. Mas não posso ficar muito alegre não, porque o Atlético o Atlético visitou o Botafogo lá no Engenhão e perdeu por 2-1, né? Foi um bom jogo, né? Mas o Atlético acabou perdendo por 2-1 para o Botafogo do meu amigo Quarentinha. Mas fora de casa o Atlético, né? Então o resultado, como se diz, menos... basicamente normal. Agora o Cruzeiro tomar de 4-1 dentro de casa, aí não é vida fácil não.
Isso. O Santos e o Atlético Paranaense empataram em 1-1 ontem lá na Vila Belmiro. Então o Santos empatou, né? O Santos custou empatar, né? O Atlético Paranaense saiu vencendo, bom. O Atlético Paranaense vem numa fase muito boa, né? Tá aí na final da Copa do Brasil, isso comprova que passou pelo Grêmio e tudo. Então tá na final, um jogão de bola, mas o Atlético, boa parte do jogo, tomou conta do jogo dentro da Vila Belmiro. O Santos empatou no final do jogo. O CSA venceu por 2-0 a Chapecoense, né? Então, esse jogo lá no Estádio Rei Pelé. Esse aí já foi lá do finalzinho da tabela, né? Esse lá não tem muita... É a briga para não cair. O Palmeiras e o Fluminense jogam amanhã às 21 horas, fechando a 16ª rodada aliás, não é fechando a 16ª, esse é um jogo que ficou para trás, né? É um jogo atrasado. Porque nós estamos na 18ª rodada, esse jogo é da 16ª, então um jogo atrasado aí, Palmeiras e Fluminense amanhã, 21 horas lá no Allianz Parque. Muito bem, então esses os jogos da Série A. O Flamengo, como o Ricardo disse aqui, é o líder isolado com 39 pontos, o Santos vem logo depois com 37. O Palmeiras tem 33, é o terceiro colocado. O Corinthians é o quarto colocado, tem 32 pontos, né? Então o Corinthians chegando aí na zona dos 4 primeiros, né? Mas empatou ontem com o Ceará, se tivesse ganho do Ceará, né? Estaria com 34 pontos à frente do Palmeiras. Né? Muito bem. Depois disso veio o São Paulo em quinto, o Internacional em sexto com 30 pontos, o Bahia tem 30 também, é o sétimo, o Atlético Mineiro tem 27 pontos, é o oitavo, o Atlético Paranaense tem 26, é o nono, Botafogo tem 26 também, é o décimo, o Grêmio tem 25, é o 11º, o Ceará 12º tem 21 pontos, o Fortaleza tem 21 também, é o 13º, e o Goiás é o 14º com 21 pontos. O Vasco vem logo depois do Goiás com 20, o Cruzeiro tem 18, é o 16º, o Fluminense é o 17º com 15, o CSA tem 15 também, é o 18º, o Chapecoense tem 14, é o 19º, e o Lanterninha, o Avaí tem 10 pontos, é o 20º. Então, nesse momento, na linha de rebaixamento está Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí, né? Os 4. Fluminense de novo, né? Mais uma vez. De novo aqui na linha da degola. Bom, o Brasileirão Série B também, vamos ver aqui o Série B, para a gente ver como é que ficou o Série B neste final de semana. Teve jogo do Atlético Clube Goianiense, né? O Atlético Clube Goianiense agora teve uma vitória, né? Ontem, Atlético 2, Curitiba 1, e com esse resultado o Atlético assumiu a segunda colocação, né? Um belo resultado para o Atlético fora de casa, né? Contra o Curitiba, a forte equipe do Curitiba. Muito bem. Então o Atlético venceu o Curitiba por 2-1 e assumiu a vice-liderança do campeonato. Vamos ver quem mais teve aqui. Deixa eu ver se tem... Não, aqui, terça-feira... Sexta-feira teve São Bento 0, Figueirense 0, né? Isso. E no sábado teve o Operário 2, Cuiabá 1. E no sábado também, Guarani 2, Oeste 3, Guarani perdeu de novo. No sábado teve Sport 2 e Bragantino 1, né? O jogo de domingo, de ontem, foi apenas o Curitiba e Atlético. No sábado ainda também teve Botafogo de São Paulo 0, Ribeirão Preto, né? América Mineiro também 0. Muito bem. A classificação da Série B é Bragantino está na primeira colocação, né? Já faz tempo que o Bragantino está aí na frente. Tem 41 pontos. O Atlético é o segundo, tem 37, portanto, 4 pontos atrás do Bragantino. O Sport tem 35, é o terceiro. O Curitiba tem 34, é o quarto colocado. Só lembrando que o jogo entre Atlético e Curitiba foi um jogo de 6 pontos, né? Que os dois tinham 34 pontos, o Atlético venceu, então foi a 37. Se o Curitiba vence, a mesma coisa. Então foi um jogo muito importante, uma vitória muito importante para o Atlético. Isso. O Vila Nova é o 18º colocado, tem 21 pontos. Né? O Vila Nova é o 18º, portanto está na linha de rebaixamento, né? Na degola. Na zona aí de rebaixamento. E juntamente com o Figueirense, São Bento e o Guarani. Como o senhor falou, né? O Guarani lá em Lanterna, um time de Série A há muitos anos, hoje
Aí, Pois é, o Guarani amargando a Série C. Já está na Série C, né? Já está amargando aí, provavelmente. O Vila Nova vai jogar com a Ponte Preta na quinta-feira, né? Então, os torcedores do Vila Nova aí, na expectativa que na quinta-feira, com a Ponte Preta, o Vila Nova reaja, né? O Vila Nova precisa reagir, porque senão... Tá difícil. Tá feio o trem, tá feia a coisa. Muito bem, esses os destaques do futebol no final de semana, né? Muitas informações aí, muitos jogos em andamento. E essa semana já tem também final, amanhã tem seleção. E quarta-feira tem final da Copa do Brasil. Então, uma semana bem movimentada para o esporte e final de semana rodada do Brasileiro com Flamengo e Santos também. Então, tem jogão, vai ser bem movimentado o esporte essa semana aí. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora da Notícia, o destaque do esporte. Agora sim, nós vamos para as notícias da política, né? O que tem nos principais sites de notícias do Brasil. A gente destaca aqui o portal G1, né? Como a gente sempre começa destacando o portal G1. E o portal G1 fala sobre a manchete principal. Aqui agora é indicado a PGR, Aras define a estratégia e avalia aceno a integrantes da Lava Jato. O objetivo de Augusto Aras é diminuir a resistência do Ministério Público, já que não estava na lista tríplice da categoria. Então, o Augusto Aras, né, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro semana passada, ele que é procurador do Ministério Público, ele foi escolhido para ser o procurador-geral da República, né, para substituir a Raquel Dodge, que termina o mandato esse mês. Então, nos próximos dias a Raquel termina o mandato, se eu não me engano, nos dias 17, e o novo integrante, o novo chefe do Ministério Público será o Augusto Aras. O Augusto Aras, ele recebeu críticas do próprio Ministério Público, né? A principal delas é porque ele não está entre os 3 primeiros colocados na eleição, que todas as vezes que vai fazer a substituição no Ministério Público, né, virou costume, tradição, desde a época do presidente Lula, né, depois da presidente Dilma, e também do presidente Temer, virou tradição escolher o líder do Ministério Público dos 3 mais votados, né? No ano passado, na vez passada, foi escolhida a segunda colocada, a Raquel Dodge tinha sido segunda colocada, né? A tradição era de escolher o mais votado, o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff sempre faziam a escolha pelo mais votado, valorizando o voto da categoria, né? Valorizando a categoria. O Temer fez a escolha da segunda colocada e agora o presidente Jair Bolsonaro fez uma escolha fora da lista tríplice. É interessante dizer que, embora seja uma tradição, o presidente não está obrigado a escolher na lista, né? Aliás, o presidente tem autonomia para fazer a escolha que ele quiser. E foi isso que ele fez, ele escolheu o Augusto Aras. O Augusto Aras conseguiu desagradar todo mundo, né? Desagradou o próprio Ministério Público, desagradou principalmente o pessoal da Operação Lava Jato, porque o pessoal acha que o Augusto Aras vai ser, vamos dizer assim, um problema para a Lava Jato, né? Que não vai dar o apoio que a Lava Jato quer, precisa. Então, o Augusto Aras tem sido chamado de petista, esquerdista, tem gente chamando ele de tudo quanto é coisa. O Augusto Aras depende ainda da aprovação do Congresso Nacional, né? Ele vai ser submetido à aprovação do Senado e a tarefa agora é justamente buscar apoio do Parlamento, né? Então, o presidente indicou ele para o cargo de procurador-geral e agora ele começa a percorrer os gabinetes dos senadores na busca de aprovação. O Senado vai faz uma entrevista com ele, né, uma espécie de sabatina, e o Senado tem o poder de aprovar ou não a indicação do Procurador-Geral da República, né? Tudo indica... o próprio presidente, essa semana passada, disse que a aprovação no Congresso vai ser tranquila, né?
E então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Outro desafio dele, né, segundo a matéria aqui, é também acenar para a Operação Lava Jato, para o pessoal da operação, né, para ver se tira um pouco dessa resistência dos procuradores que trabalham na Operação Lava Jato. O G1 também traz a manchete sobre a cirurgia do presidente da República, ele que se recupera de cirurgia lá em São Paulo, né, depois de fazer mais uma cirurgia com relação à questão da facada, né? Então, dessa vez, uma cirurgia menos grave, menos séria, né? Mas, de qualquer maneira, ir para a mesa de cirurgia não é bom, né? Então, o presidente se recupera e o vice-presidente estará na liderança do país até quinta-feira, né? Então, o Mourão, né, que é o vice-presidente, assumiu a vice-presidência ou assumiu a presidência interinamente e deve ficar até quinta-feira. A Receita Federal abre consulta ao quarto lote do imposto de renda. Então, se você tem imposto de renda, restituição do imposto de renda, né, tá na hora de checar aí a lista da restituição, né? Restituição do imposto de renda, portanto, quarto lote está aberto à consulta. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais notícias aqui no PHN. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Siga a Rádio Mais nas redes sociais, Facebook, Instagram. Curta, siga e compartilhe. Rádio Mais FM Anápolis. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812 ou 3706-8790. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira. É com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410.
10. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, dia 9 de 9 de 1919, 2019, né? 2019, tem 9 aí para toda a banda. Então, só mudei, errei por 100 anos apenas, por um século. Mas é isso aí, né? Então, 9 de 9 de 19, isso aí. Um abraço para você que está conectado, ouvindo o nosso programa nos aplicativos da Mais FM, para você que nos acompanha no Rádiosnet, para você que nos acompanha no nosso portal, para você que acompanha o programa depois, né? Tem muita gente que não pode estar ao vivo pela manhã, mas ouve o programa na nossa reprise à noite, ou então ouve o programa no nosso site. Você ainda pode ouvir o nosso programa, assistir o programa na nossa transmissão pelo Facebook e também nosso programa fica disponível agora na página Web TV Mais, né? Na nossa página da Mais, também no YouTube, no nosso canal no YouTube, né? Então você pode acompanhar o programa de várias maneiras. Bom, nós vamos a Goiânia com Libório Santos, trazendo os principais destaques do dia. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Lei permite o uso de arma de fogo em toda a extensão da propriedade rural. Melhora do quadro de saúde da prefeita Zilda Araújo, internada há uma semana. Dia Internacional da Alfabetização, sem motivos para comemorações. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 9 de setembro, segunda-feira, esses são os nossos destaques. Fim de semana, aumentam os acidentes nas rodovias. No final da tarde de ontem, um caminhão de grande porte tombou no trevo da BR-153, que dá acesso à cidade de Pirinópolis. Como resultado, 4 pessoas saíram levemente feridas. O caminhoneiro foi obrigado a fazer uma manobra drástica para evitar a colisão com um carro de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria havido imprudência por parte do motorista do carro de passeio, já que nesse trevo a BR-153 é preferencial. O caminhão transportava produtos agrotóxicos. Com o retorno do sarampo no Brasil após anos sem a constatação da doença, autoridades de saúde e os pais estão mais atentos à questão da importância da vacinação, não só do sarampo, mas de inúmeras outras doenças. E um dos problemas é o controle. Na maioria das vezes, esse controle é falho, pois os pais perdem a carteirinha com as anotações. Para resolver esse problema, o deputado Wilde Cambão apresentou na Assembleia Legislativa a proposta de se criar um aplicativo de saúde que poderá ser utilizado inicialmente por alunos. Um aplicativo digital para conter todas as informações do cartão de vacina, para que haja uma facilidade maior. Hoje, o mundo digital, tanto que evitar a despesa para o poder público, né? Há muitas vacinas que não se acompanham direito com o cartão. E esse aplicativo digital para ser usado também nas escolas, tanto municipal, estadual e particulares, para que a gente possa ter esse cadastro, para que haja um controle maior dessas vacinas, né? E que contenha todos os dados, tipo sanguíneo, especificamente, que a gente possa controlar melhor e que haja uma economia de despesa para o Estado e que possa ter realmente um trabalho mais efetivo na saúde da população. Perde o cartão, vacina, às vezes esquece que vacinou, uma série de situações, não consegue controlar direito o cartão. Ontem, dia 8 de setembro, foi um dia importante. Foi o Dia Internacional da Alfabetização instituído pela Organização das Nações Unidas. Apesar da melhora do acesso às escolas nos últimos 53 anos de criação dessa data, ainda existem em todo o planeta cerca de 750 milhões de pessoas analfabetas, jovens e adultos que não sabem ler nem escrever. Só no ano passado, 260 milhões de crianças não estavam matriculadas nas escolas.
E a violência não para. 2 homens foram mortos a tiros durante uma festa em uma chácara em Novo Gama, cidade do entorno de Brasília. Outros 2 homens foram baleados e socorridos. De acordo com a Polícia Civil, ocupantes de um carro passaram pelo local atirando e fugiram. O crime aconteceu na madrugada deste domingo. Até que, enfim, uma boa notícia nesse início de semana, hein? O estado de saúde da prefeita de Doverlândia, Zilda de Rezende Araújo, segundo o boletim médico divulgado no início da noite passada, apresentou melhoras. Os reflexos da paciente começaram a voltar. Ela está internada em estado grave há dias do UGOL, em Goiânia, após sofrer uma queda de uma mula durante uma cavalgada e bater violentamente com a cabeça no asfalto. A Mega Sena acumulou pela 9ª vez consecutiva e nesta segunda-feira vai sortear um prêmio de R$80 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de hoje. Depois de muito debate e de muita polêmica, até que enfim foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto que trata do uso de arma de fogo. E um dos itens desse projeto permite que o proprietário rural pode usar sua arma em todo o território da propriedade, não apenas na sua sede. O deputado Josemar Schreiner defendeu a aprovação desse projeto. Já existia possibilidade, mas existia muita polêmica em relação a onde podia e onde não podia. E essa lei aprovada na Câmara Federal, ela diz claramente que o produtor rural, além da sua sede, além da sua casa, ele pode andar com a arma em todo o perímetro da propriedade rural. E é de fundamental importância. Só quem conhece e vive o meio rural sabe da importância de um projeto como esse, do produtor rural poder ali defender o seu patrimônio, né, defender os seus bens e, acima de tudo, defender-se também da sua integridade física e da sua família. Hoje, não é raro a gente ver os meliantes aí, os criminosos, chegarem numa propriedade e render toda a família, render os funcionários de uma propriedade e ali cometerem abusos de extrema, além de subtrair bens materiais. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí a participação do Libório Santos, né, os principais destaques do dia, direto da capital goiana. O Libório destaca aí alguns assuntos, dos destaques dele, né, eu separei aqui 3 temas interessantes. A questão do cartão digital de vacinas, né, está na moda a utilização dos aplicativos, do smartphone. Todo mundo hoje tem um smartphone na mão, né? E os aplicativos são uma maneira importante para você cuidar de vários assuntos, de muitos assuntos. E essa ideia do cartão digital de vacinas é muito legal, né? Por quê? Porque o tal do cartão de vacina é uma canseira. Toda vez que você precisa dele, você não sabe onde está, né? Toda vez que você precisa... Eu, por exemplo, acho que tem uns 3. Agora vai procurar, vai ver se acha. Não acha, né? Então é uma ideia boa, né? Já temos aí a carteira de trabalho no celular, em alguns lugares, né? Já tem a habilitação, né? A carteira de trabalho, não, a habilitação. O título de eleitor, né? O título eleitoral também, já no celular. Então, assim, são modernidades que vão surgindo e o cartão de vacinas é uma ideia boa, né? Parabéns aí aos idealizadores dessa ideia. O outro destaque do Libório fala sobre a questão do analfabetismo, né? 750 milhões de pessoas no mundo são analfabetas, né? Para você ter uma ideia, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? Seria quase 3 mais de 3, né? Quase 4 Brasis, né? 3,5, mais ou menos. 3,5 de gente analfabeta no mundo, né? E no Brasil também o analfabetismo ainda é muito sério, né? Tem muita gente que não foi às escolas, tem gente muito jovem, adolescente, fora da escola, né? Então, é uma questão que deve preocupar as lideranças aí, os governadores, os prefeitos, presidentes, os políticos de uma maneira geral, né, para que essa situação seja mudada, né? Bom, outro assunto do Libório foi a questão das armas, né? Mais uma vez, aquela discussão do porte de arma, da utilização da arma. Dessa vez, o destaque para quem vive na zona rural, né? A possibilidade de usar a arma dentro de todo o território
do imóvel. Antes a arma poderia ser usada, teria que ficar em casa. Doutor Edmar, só interrompendo um pouquinho, volta no assunto aqui, são 11,3 milhões de analfabetos no Brasil ainda. 11,3. Então, 11 milhões e 300 mil brasileiros analfabetos. São quantos? Só em Goiás são quantos habitantes hoje? Só em Goiás são em torno de 7 milhões, me parece. Mais do que Goiás todinho analfabeto. Para a gente ter uma ideia do quanto é escasso. É grave, né? É grave, um negócio assim que a gente, às vezes, no dia a dia a gente não percebe, mas tem muita gente que, às vezes, pessoas que você olha, convive com elas e você não sabe, não percebe que elas, né? E elas têm vergonha, né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, de se expressar, por quê? Porque não sabem ler, não sabem escrever, muitas vezes não sabem olhar as horas. Não sabe pegar um ônibus, né? Às vezes tem dificuldade para pegar um ônibus, para coisas básicas. E às vezes jovens, adolescentes, né? Então a gente fica preocupado ainda com isso, porque é muito dolorido, como você falou, fica dependente. Fica dependente mesmo de terceiros, né? Então é assim, um caso sério, né? No Brasil, em Goiás e no mundo inteiro. No mundo, 750 milhões no Brasil, 11 milhões e 300 mil brasileiros analfabetos, né? Esses analfabetos é aquele que não sabe ler e escrever, né? Agora tem outros analfabetos que, mesmo sabendo ler e escrever, também são considerados analfabetos funcionais, né? São também, que tem muita dificuldade, às vezes, em muitas coisas, porque a educação, cada dia que passa, ela tem sido menos valorizada, que foi, alguns anos atrás, bem valorizada dentro do Brasil, com institutos federais, com universidades estaduais, federais. Hoje vem caindo a verba, diminuindo a verba para a educação, isso tende o quê? Aumentar mais ainda o analfabetismo. Isso. Como o professor falou. E também as escolas são sucateadas, principalmente na região norte e nordeste. E você vê escolas que... Hoje tem escolas aí que não tem porta, não tem cadeira, não tem quadro. Então, qual que é a condição de ser estudado? Tem escola que funciona debaixo de árvore. Debaixo de árvore. Então, é uma situação difícil, né? Aqui em Anápolis tem escolas também, né, em situação difíceis, né? Escola feita de placa de cimento, né? Tem escolas que não tem reforma há anos. Então, quer dizer, são problemas que a gente vê pelo Brasil afora, né? E se olhar bem pertinho, às vezes o problema está bem perto da gente. Muito bem, então aí os destaques do Libório Santos. Outro destaque, né, como eu disse, são a questão das armas, né, as armas no campo. Agora também uma discussão, um debate que tem sido feito desde o início desse governo, né, do atual governo, questão da liberação de armas e a facilitação para que o cidadão tenha armas. Dessa vez, o foco é os moradores do campo. Eu queria só destacar que aconteceu comigo, pessoalmente. Eu fiz um curso de segurança, achei muito interessante isso. E eu saí muito bem no curso, tipo ali, média 8,5, 9. Mas chegou na hora da aula de tiro, eu saí muito mal. Achei interessante que eu não fui... Para mim, eu não fui nem aprovado. Fui aprovado pelo curso e tal, porque acho que ficam muitas dúvidas nessa questão ainda da aula de tiro. Se eu, que fui muito bem, tem instrução e tudo, trabalhei com arma dentro da sala de aula, né, para desmontar, montar, limpar, tive muita dificuldade nessa aula de tiro. Imagina a pessoa leiga que nunca pegou uma arma, que não conhece. É uma arma de fogo, ela tira vidas. A gente vê aí que nos Estados Unidos direto acontecem vários aí incidentes com relação, porque é muito fácil a combinação de fogo. Também é uma pessoa, às vezes um produtor rural que está lá na sua casa, não estou dizendo que ele não tem que se defender, não. Mas será que ele tem preparo para isso também? Não é só sair, decidiu que vai vender e pronto, ele tem direito. Beleza. Mas não é só ir vendendo, porque é um caso muito sério, igual eu mesmo. Eu não tive intimidade nenhuma, me tornei até um pouco de pavor, contanto que eu nem prossegui na profissão. Porque eu achei muito assim, uma arma de fogo, uma coisa muito pesada para se ter, né, sem segurança nenhuma. Muito bem, tá bom. Então esse aí é um tema que a gente vai discutir muito ainda pela frente. Esse é complicado. Porque essa discussão vai longe. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia.
ficar por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Fique ligado, porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM, programa Fato e Notícia, juntinho com você na Mais FM 87,9. Se liga aí, todo sábado das 10 às 11 horas da manhã com Lorena Montoril e Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Programa Fato e Notícia. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia, abraçando a minha amiga Lucimar Batista Mendes Borges, ela que está conosco desejando bom dia, uma boa semana para você também, Lucimar, que Deus abençoe, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Lucimar está lá na Vila Santa Maria de Nazaré, né? Ali na praça da igreja, onde ela tem a sua empresa, a Império Ferragens, né? Então, visite lá, Lucimar. Vamos comprar da Lucimar, né? Isso aí, muito bem. Um abraço também para o meu amigo Dorédio Gomes, um abraço para Adriana Pereira, um abraço ainda para Pérola Santos, um abraço, deixa eu ver aqui, para Leda Regina, para Darlene Mauro, deixa o Júlio César também. Um abraço para o meu amigo Marivaldo Santos, que apresenta a partir das 17 horas o programa Tarde Comunitária, aqui pela Mais FM, né? Traz muitos convidados, muitos assuntos interessantes. Um abraço aí para o Marivaldo, sempre conectado. Só lembrando que o Marivaldo tem debate, vai trazer aqui, se possível, todos os candidatos agora ao Conselho Tutelar, Conselho Tutelar, né? Então, ele vai trazer aqui, apresentar ao vivo os candidatos, as suas propostas, tudo que eles têm. E é difícil você ver essas pessoas assim, né? Tem esse espaço todo no rádio. O Marivaldo está fazendo esse belo trabalho aí. Vai ver se consegue trazer todos os candidatos. Parece que são 66 candidatos. Ixi, vai ser um festival. São 3 por dia. Tem que ir de 3 ou 4 por dia. A eleição é que dia? Tem a data? É dia 8, se eu não me engano, de outubro. Então aí, a gente fez as contas aqui, são 3 por dia, todos os dias. É isso aí, é um espaço que a Mais FM abre, né, para esse importante segmento. Os conselhos tutelares, eu me lembro, eu participei do projeto Sentinela, que foi um grupo de pessoas que se uniu na década de 80, quando foram criados o primeiro conselho tutelar da cidade, né? Hoje nós temos, se eu não me engano, são 2, né? Acho que 2, não sei se 2, eram 2, não sei se é 2 ou 3, mas o primeiro foi criado na década de 80, a vereadora Marlene Barbaresco era vereadora na Câmara Municipal, eu fazia parte da assessoria e a gente participou desse momento da criação do primeiro conselho tutelar aqui na cidade, né? E, quer dizer, naquela época, quando o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, também estava sendo, foi sancionado, né? Então,
a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que foram criados os conselhos tutelares e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. São 2 conselhos, né? Tem o Conselho Tutelar, que é o que vai para a rua, que está mais perto dos problemas, e tem o Conselho de Direitos, que é formado por lideranças do Poder Executivo e também de pessoas que trabalham nessa área. Então, são 2 conselhos extremamente importantes para a questão da criança e do adolescente. Então, parabéns aí ao Marivaldo, né? Sucesso aí nessa empreitada de entrevistar os 60 candidatos, né? Então, sucesso aí. Muito bem, vamos com o Neto Reis. O Neto Reis traz para a gente os principais destaques na manhã desta segunda-feira no Goiás em 2 minutos. Bom dia, Neto Reis. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, excelente segunda-feira para você, hoje 9 de setembro, ano 2019. Comissão de Educação, Cultura e Esporte reúne hoje na Assembleia Legislativa de Goiás. Goiás em 2 minutos. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa de Goiás realiza reunião ordinária nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, no auditório Solon Amaral. Na pauta, a apreciação de projetos de lei. O colegiado tem na presidência o deputado Thales Barreto, do PSDB. O vice-presidente é o coronel Adailton, do Progressistas. Ainda compõem a comissão Cairo Salim, do PROS, coronel Adailton, do PP, Hélio de Souza, do PSDB, Henrique Arantes, do PTB, Carlos Cabral, do PDT, Lucas Calil, do PSD. Na composição da suplência estão os deputados Iso Moreira, do DEM, Leda Borges, do PSDB, Rafael Gouveia, do DC, Tião Caroço, do PSDB, Vinícius Cirqueira, do PROS, Virmondes Cruvinel Filho, do Cidadania, e Wilden Cambão, do PSD. Goiás em 2 minutos. Hoje tem show de Milton Nascimento em Goiânia. Goiânia recebe show do cantor e compositor Milton Nascimento, que apresenta a turnê dos lendários álbuns Clube da Esquina. A apresentação será hoje a partir das 21 horas no palco do Centro de Convenções da PUC Goiás. No repertório, Milton promete surpresas aos fãs ao executar canções que o público nunca escutou ao vivo. Além disso, em certo momento do show, pretende apresentar músicas dos discos Minas e Gerais, que vieram entre os 2 álbuns do clube e que possuem total ligação com os mesmos. Os portões serão abertos às 20 horas e tem duração de aproximadamente 2 horas. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos ou no site Bilheteria Digital. Uma excelente segunda-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Muito bem, então aí os destaques do Neto Reis para o programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que nos acompanham nesta manhã, obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Um abraço para Efigênia Thelma, que acabou de curtir aqui a nossa transmissão, a nossa publicação, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência de todos os dias. Bom, eu quero destacar aqui ainda alguns assuntos dos principais sites de notícia do país, né? No primeiro bloco nós destacamos algumas manchetes. O portal UOL traz uma manchete nessa manhã que é o seguinte: Brasil tem uma agressão à mulher a cada 4 minutos. Mostra levantamento, né? Então, a questão da violência contra a mulher, tratada aí em mais um levantamento de mais uma pesquisa onde aparecem essas informações tristes, né? A cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil, né? Então a gente estava falando aqui sobre o problema da questão da criança e adolescente, né? Outra questão séria no Brasil são esses casos de violência contra as mulheres. O portal faz esse levantamento, né? E é o destaque, portanto, do Portal 1, essa questão da violência contra a mulher brasileira.
O desmatamento da Amazônia não tem nenhuma condenação desde o final de 2017. É outra manchete do portal G1, aliás, do portal UOL, falando sobre a questão do desmatamento, né, que desde o ano de 2017, portanto, desde o governo Temer, não teve nenhuma condenação, né? Nós sabemos que a maioria das queimadas, a maioria dos problemas que nós estamos vendo atualmente no Brasil são por causa da falta de respeito à legislação, né? O desmatamento fora da lei, o desmatamento com o objetivo de retirar a madeira da Amazônia, de abrir espaço para pastagem, né, para fazendas, para gado, e muitos deles são feitos de forma criminosa, né? Entretanto, o portal UOL levantou, né, que não há nenhuma condenação, não houve nenhuma condenação de 2019 até agora. Então, 17 até agora, né? 17, 18, 19, portanto, 3 anos sem nenhuma condenação. Ou seja, a falta de aplicação da lei, a impunidade, faz com que aumente ainda mais o desmatamento, né, e as queimadas que trazem tanto prejuízo para o país. Então, aí um levantamento importante, né, um destaque importante do portal UOL. Eu acabei de receber aqui um convite, né, amanhã acontece lá no auditório do Colégio Couto Magalhães, com entrada franca, a partir das 19h30, um show, né, um show musical com o Taboquinha e a Orquestra Conviver. Então, a Orquestra Conviver, né, para quem não sabe, é a orquestra aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, né, aqui do Jardim Arco Verde. Um grupo de alunos vai participar alunos e professores, né, vão participar desta apresentação lá no Colégio Couto Magalhães, amanhã, às 19h30, com entrada franca, né, meu amigo Taboquinha e Orquestra Conviver se apresentando ao vivo lá no Salão Nobre do Colégio Couto Magalhães, lá na Avenida Universitária, né? Portanto, todo mundo convidado. Quem não conhece o projeto, né? Quem não conhece o projeto, né, pode ter a oportunidade. Bela oportunidade. Isso, de vir lá os alunos. O maestro Wellington Silva estará à frente, né, na coordenação aí dessa apresentação, e convida todos principalmente o pessoal aqui dos Jardim Arco Verde, né? Tem muitos alunos, muitos que já passaram pelo projeto Conviver, outros que estão no projeto hoje, né? Boa oportunidade de ir lá rever os amigos, rever os professores. Lembrar também que se tem um filho, um sobrinho, um neto que, né, quer aprender música, é só procurar ali também a igreja, que tem um espaço aberto, né, para estar aprendendo aí um violino, um violoncelo, muitas vezes um instrumento de sopro. Então tem várias oportunidades ali bem pertinho, né, gratuitamente, então não tem nenhum custo. Então você vai estar levando seu filho, seu neto, seu sobrinho, para aprender um instrumento fino, um instrumento que antigamente você só ouvia falar, né? Hoje você tem a chance de tocar, de aprender. Vários professores já saíram dali, né? Vários profissionais que hoje tocam em casamentos, que dão aulas, que fazem parte da nossa sociedade, que era uma coisa muito longe e hoje está bem próximo. E a oportunidade está aí para você que não conhece o projeto, está lá amanhã, vendo, né, o quanto é bonito, o quanto é bom um trabalho tão bem feito como é feito aqui, bem pertinho da gente. Muito bem, então aí um abraço ao maestro Wellington e a toda a equipe, né, que vai estar participando amanhã desse evento lá no Colégio Couto Magalhães, né? Fica aí o convite para que vocês possam, todos possam participar. Nós também queremos destacar aqui uma notícia do portal UOL. Lava Jato engavetou o inquérito de grampo antes da PF encerrar a investigação básica. Em manifestação à Justiça, o delegado afirma que procuradores pediram um arquivamento de forma abrupta e antecipada. Antes da conclusão das investigações, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu de forma abrupta e antecipada o arquivamento de um inquérito da Polícia Federal sobre a instalação de um grampo na cela do doleiro Alberto Youssef, segundo o delegado responsável pelo caso. À época, a investigação da Polícia Federal tentava descobrir o que motivou a instalação da escuta e se houve tentativa de abafar internamente o caso. Os procuradores
atipicamente, que requerem o arquivamento do inquérito policial antes mesmo da realização de diligências básicas e da confecção do relatório final, disse o delegado Márcio Magno Carvalho Xavier em manifestação à Justiça Federal. O documento foi assinado em junho de 2017. Magno Xavier, à época corregedor de assuntos internos da Polícia Federal em Brasília, tentava estender o prazo do inquérito. Apesar do posicionamento da Polícia Federal, o pedido do Ministério Público Federal para engavetar o caso foi aceito pelo juiz federal do Paraná, Nivaldo Brunoni. Brunoni, que chegou a atuar em processo da Lava Jato ao substituir juízes em férias do TRF-4, o Tribunal Regional Federal, é o mesmo que determinou no último mês que o Conselho Nacional do Ministério Público retirasse da pauta julgamento da suspeição de Deltan Dallagnol, o chefe da Força Tarefa em Curitiba. Os autos continuam até hoje em sigilo, embora estejam arquivados, mas os documentos em que o delegado Xavier se queixa do procedimento dos procuradores foi obtido pela Folha. O inquérito policial investigava a instalação de uma escuta na cela de Youssef sem autorização judicial em março de 2014. Né? Então, mais um capítulo aí da Vaza Jato, né? Que mostra como atuava a operação lá no Paraná, né? Muitas vezes agindo de forma ilegal, inconstitucional, para buscar informações que levasse à condenação dos investigados, né? Então, mais um capítulo aí da Operação Vaza Jato, né? Que está sendo divulgado pelo portal The Intercept Brasil, juntamente com jornais como a Folha de São Paulo, né? A Revista Veja e outros espaços de jornalismo do Brasil. Gravadas 260 horas. Foram 260 horas de gravação. Que sumiram, né? Que sumiram. E outra coisa, 260 horas de gravação sem autorização judicial, né? Porque quando há autorização judicial, a gravação pode ser feita. Agora, o que foi feito nesse processo foram gravações sem autorização, né? Nós vimos recentemente o ministro Toffoli dizendo que não poderia ser usado nos processos as informações do COAF, né? Aquelas informações financeiras que eram buscadas também sem autorização judicial. Muita gente chiou, disse, não, agora querem acabar com a Operação Lava Jato e tal. Só que o detalhe os órgãos administrativos, eles não podem divulgar dados das pessoas sem autorização judicial, né? Então, por exemplo, aí eu tenho uma conta corrente lá no Banco do Brasil. Só quem pode ter acesso sou eu, né? E o Banco do Brasil, né? Ninguém mais pode ter acesso. Para alguém mais ter acesso, um juiz, um promotor, um delegado, é preciso que haja autorização do Poder Judiciário, né? Então, o Dias Toffoli barrou um monte de processo, tem muito processo que não vai andar por causa disso. Por um lado é ruim? Mas do ponto de vista da lei, o que o ministro fez é correto. Por quê? Senão qualquer pessoa vai investigar a sua vida, né? Quando está investigando a vida do outro, lá do meu inimigo, não tem problema, né? Eu acho que até é legal. Agora, imagine você ter a sua vida investigada, né? As suas contas olhadas, né? Imagine alguém colocar uma escuta para gravar as suas conversas, né? Lá na sua casa, no seu trabalho. Quer dizer, isso só pode ser feito quando há suspeitas graves contra uma pessoa e o Poder Judiciário autoriza esse tipo de ação, né? Fora disso, é tudo ilegal e não pode ser usado como prova judicial, né? Foi isso que o ministro decidiu. Muito bem, então essas as informações de hoje, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, acho que não, né? Os principais destaques do dia, nós destacamos aqui o esporte, as notícias nacionais, as notícias do Estado e, é claro, também as participações do ouvinte. Obrigado pelo carinho de cada um. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta para mais um Hora da Notícia. Obrigado, Ricardo, e até amanhã, se Deus quiser. Bom, obrigado a você que nos ouviu, obrigado a você que nos acompanha nas diversas plataformas, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto, aqui dos estúdios da Mais FM. Bom dia para você, boa semana, que Deus abençoe.
Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Se eu posso de te namorar. Na Mais tem sempre uma novidade. Coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida. Coleguinha. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mais FM. Power Audiocar estilo pancadão. Serviços de instalações, madeiramentos em geral com o menor preço da região. Power Audiocar. Qualidade, rapidez e eficiência com garantia nos serviços. Passamos todos os cartões. Power Audiocar. Simplesmente a melhor. Rua 17, quadra 4, lote 2, Jardim Arco Verde. Faça-nos uma visita. Power Audiocar estilo pancadão.